O consumo de água no corpo humano, evidências científicas, necessidades reais e perigos do excesso. A água é o componente mais abundante do corpo humano, representando cerca de 55% a 75% do peso corporal, dependendo da idade, sexo, massa magra e níveis de hidratação. Embora seu papel vital na fisiologia humana seja indiscutível, envolvendo transporte de nutrientes, regulação da temperatura, excreção de resíduos metabólicos e lubrificação de articulações, ainda há muita desinformação sobre o real consumo necessário de água no dia a dia. O conhecido conselho de beber 2 litros por dia é um ponto de partida, mas carece de precisão científica quando analisado sob a lente da individualidade biológica. Recomendação diária: existe uma quantidade ideal? A ideia de que devemos beber 8 copos de água por dia, cerca de 2 litros, se popularizou na década de 1940, após a publicação de um relatório do Food and Nutrition Board dos Estados Unidos. No entanto, esse mesmo relatório acrescentava que a maioria da água necessária seria obtida através dos alimentos, uma parte que, curiosamente, foi ignorada pelas campanhas públicas que se seguiram. Atualmente, órgãos como o Institute of Medicine, IOM, e a Autoridade Europeia para a Segurança Alimentar, EFSA, oferecem diretrizes mais ajustadas. Homens adultos, cerca de 3,7 litros por dia, de todas as fontes, incluindo alimentos. Mulheres adultas, cerca de 2,7 litros por dia, de todas as fontes. Grávidas e lactantes, podem necessitar de até 3,0 litros por dia ou mais. Crianças e adolescentes, de 1,3 a 2,4 litros por dia, conforme idade e sexo. Vale destacar que cerca de 20 a 30% da ingestão total de água vem de alimentos, especialmente frutas, vegetais e sopas, e o restante de bebidas. Fatores que alteram a necessidade de água. Clima: ambientes quentes e úmidos aumentam a perda de água pela transpiração. Atividade física: exercícios elevam a necessidade hídrica pela sudorese. Dieta: dietas ricas em proteínas, fibras ou sódio aumentam a excreção de ureia e sal, demandando maior hidratação. Doenças: febre, diarreia. Medicamentos: diuréticos, laxantes, antipsicóticos e alguns inibidores da ECA, enzima envolvida na regulação da pressão arterial e do equilíbrio de líquidos no corpo, pode afetar o volume de água necessário. Mecanismos de regulação da sede. O corpo humano possui um sistema altamente eficiente para regular a ingestão de água: o eixo hipotálamo-osmorregulação. Os osmorreceptores no hipotálamo detectam variações na concentração de sódio no plasma e ativam a sensação de sede quando necessário. Paralelamente, o hormônio antidiurético, ADH ou vasopressina, regula a retenção de água pelos rins, concentrando ou diluindo a urina conforme o estado de hidratação. Essa regulação fina permite que o organismo mantenha a osmolaridade plasmática dentro de uma faixa muito estreita, em torno de 280-295 mOs/kg. Ou seja, o corpo sabe quando precisa de água, o que nos leva à discussão sobre mitos do consumo forçado. O mito da hidratação constante: beber sem sede é necessário? A recomendação popular de que devemos beber água constantemente ao longo do dia, mesmo sem sede, não é respaldada por evidências científicas robustas. Estudos mostram que o mecanismo da sede é bastante confiável em adultos saudáveis. Em pessoas jovens e saudáveis, a sede surge antes que qualquer desidratação significativa ocorra. Há uma exceção para idosos e crianças pequenas, que podem apresentar comprometimento do mecanismo de sede ou não conseguir se hidratar sozinhos. Nestes casos, a ingestão de água deve ser monitorada. Além disso, diversos estudos clínicos apontam que forçar a ingestão hídrica não melhora desempenho cognitivo ou físico, a menos que a pessoa esteja de fato em um estado leve de desidratação. Em esportes de endurance, por exemplo, a performance não melhora com hiperidratação, podendo até piorar devido ao risco de hiponatremia. Os riscos reais da ingestão excessiva: quando a água demais se torna perigosa. A hiponatremia por excesso de água, ou intoxicação hídrica, é uma condição potencialmente fatal. Ela ocorre quando a ingestão de água ultrapassa a capacidade renal de excreção, normalmente em torno de 0,8 a 1 litro por hora, diluindo perigosamente os níveis de sódio no sangue. Essa condição é mais comum em atletas de longa distância que bebem grandes volumes de água sem reposição eletrolítica, pessoas com transtornos psiquiátricos, como polidipsia psicogênica, participantes de desafios extremos, quem bebe mais água, usuários de MDMA, êxtase ou mole, que frequentemente ingerem grandes quantidades de água para compensar a sudorese induzida pela droga. Sintomas da hiponatremia: náuseas e vômitos, cefaleia, confusão mental, edema cerebral, inchaço do cérebro, convulsões, coma e morte, nos casos graves.
Por isso, recomendações genéricas como beba 4 litros de água por dia, sem considerar o contexto, são perigosas e devem ser evitadas. A cor da urina como um indicador. Uma forma prática e acessível de avaliar o estado de hidratação é observar a cor da urina. Uma urina clara amarelo pálido geralmente indica boa hidratação, enquanto uma urina muito escura pode sinalizar desidratação. Já a urina incolor com frequência pode ser sinal de consumo excessivo de líquidos, especialmente se for acompanhada de desconforto ou inchaço. Hidratação e saúde a longo prazo. Há crescente interesse científico em estudar a relação entre níveis de hidratação e doenças crônicas. Estudos observacionais recentes têm apontado correlações entre baixa ingestão de água e maior risco de litíase renal. Pedra nos rins. Ingestão insuficiente de líquidos é um fator de risco conhecido para a formação de cálculos urinários. Infecções urinárias recorrentes. A hidratação adequada ajuda a lavar o trato urinário. Função renal reduzida. Dados preliminares indicam que manter uma hidratação leve e constante pode proteger os rins ao longo dos anos. Envelhecimento acelerado. Um estudo publicado na revista Biomedicine, 2023, sugeriu que pessoas cronicamente subidratadas apresentavam marcadores biológicos de envelhecimento precoce. Ainda assim, esses achados são preliminares e requerem mais estudos longitudinais para confirmar relações causais. Água, peso e metabolismo. Beber água ajuda a emagrecer? Muitos programas de emagrecimento recomendam aumentar a ingestão de água como forma de auxiliar na perda de peso. A ciência mostra que, de fato, a água pode contribuir indiretamente para o controle do apetite e da ingestão calórica. Beber água antes das refeições pode aumentar a saciedade. A substituição de bebidas calóricas, como sucos ou refrigerantes, por água reduz o consumo energético total. O metabolismo basal pode sofrer um leve aumento após ingestão de 500 ml de água, cerca de 24 quilocalorias extras por hora, mas esse efeito é modesto. Contudo, a água sozinha não é um fator determinante para o emagrecimento, seu papel é coadjuvante. Considerações sobre a qualidade da água. Além da quantidade, a qualidade da água ingerida é crucial. A exposição prolongada a contaminantes como metais pesados, chumbo, mercúrio, pesticidas, nitratos e microplásticos pode ter efeitos cumulativos graves sobre a saúde. No Brasil, a água potável deve seguir os padrões de qualidade da Portaria GM-MS nº 888 de 2021. Porém, em áreas rurais ou com infraestrutura precária, recomenda-se o uso de filtros ou fervura da água antes do consumo. A água engarrafada, embora segura, contribui para o acúmulo de resíduos plásticos e pode conter microplásticos, além de sofrer alterações com o calor. Conclusão: beber água com consciência, não com regras fixas. Beber água é essencial à vida, mas a ciência atual deixa claro que as necessidades são altamente individuais. O corpo humano é um sistema regulado finamente por mecanismos hormonais e sensores de osmolaridade, que nos guiam com precisão sobre quando e quanto devemos beber. Ouvir o próprio corpo, especialmente a sede, continua sendo uma das estratégias mais seguras e eficientes para manter-se adequadamente hidratado. Evitar tanto a desidratação quanto a hiperidratação é essencial para o equilíbrio fisiológico, a saúde metabólica e a longevidade. Compreender os sinais do corpo, manter atenção à cor da urina, adaptar a ingestão hídrica ao estilo de vida e garantir a qualidade da água são medidas mais relevantes do que seguir métricas arbitrárias. Em suma, beber água não é um desafio, é uma necessidade biológica. E como toda necessidade do corpo, ela varia com o contexto. A sabedoria está em ajustar o consumo à realidade, não ao mito.